E eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Eu creio que aquilo que eu vou ministrar aqui nessa manhã não é nada que você não conheça. Não é nada que você já não tenha ouvido de algum pastor, de algum pregador, ou até mesmo de mim mesmo. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder de transformação muito grande. Toda vez que ela é liberada, toda vez que ela é ministrada, a Bíblia diz que ela não sai da boca de Deus sem um propósito. Ela sai cheia de propósitos para cumprir na sua vida aquilo que Deus deseja fazer. Eu tenho aprendido que toda palavra que a gente ouve, na verdade, ela vem profeticamente sobre nós. Aquilo que você ouve pode não ser aquilo que você está vivendo, mas é aquilo que Deus está dizendo que você viverá. Você entende isso? Às vezes você escuta uma palavra e diz, mas isso não acontece comigo ainda. Isso eu não experimentei ainda. Isso não é o que eu estou experimentando hoje no meu dia. Mas receba como algo de Deus para você, porque é isto que Ele quer fazer, e Ele está falando o que fará, através da palavra que você está ouvindo. Eu sempre recebo a palavra desse jeito. Às vezes eu olho para algo que Deus está falando comigo, e eu penso, Deus, mas eu não estou como eu gostaria de estar. E Deus fala assim, então receba essa palavra, porque é assim que você estará depois, quando terminar essa palavra. Então ouça nessa manhã o que Deus tem para você. Eu quero te falar de alguns mistérios do reino. O tema da manhã é conhecendo alguns mistérios, conhecendo os mistérios do reino. Lucas capítulo 8, versículo 10, que diz assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Diga comigo assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Amém. Nos dias que Jesus ministrou essa palavra aos discípulos, Ele introduziu essa conversa por causa de uma pergunta que os discípulos fizeram depois de uma parábola que Ele havia contado para eles, a parábola do semeador. E quando Jesus terminou de ministrar essa parábola, os discípulos perguntaram, por que o Senhor nos fala por parábolas? Aí Jesus disse, a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles eu falo por parábolas. Jesus se referia a um grupo de pessoas que ouviam a palavra de Deus, e que não era um grupo qualquer. Aqueles fariseus, aqueles escribas que acompanhavam Jesus para criticá-lo, para avaliar seu discurso, para questionar seus argumentos, eram pessoas especialistas e que estudavam minuciosamente as escrituras naqueles dias e conheciam profundamente os detalhes de tudo que estava escrito nos livros da lei. Eles eram pessoas que tinham a habilidade de saber exatamente qual era a palavra que dividia as escrituras naquele dia. A metade exata da Bíblia estava naquela palavra. Quantas letras tinha a palavra menor, quantas letras tinha a palavra maior, o que significava aquela palavra em número, qual era o significado profético daquela palavra. Eles tinham a habilidade de entender
o contexto todinho em que uma palavra daquela estava escrita, e eles eram doutores naquelas letras que eram estudadas na sinagoga todos os sábados. Normalmente, eu falei aqui no Tadel de terça-feira, um menino judeu, quando completava 12 anos, ele recebia o nome de Bar Mitzvah. E esse nome, Bar Mitzvah, significa filho do mandamento. Porque aos 12 anos ele deveria ter decorado todo o Pentateuco. Porque o livro da lei, a Torá naqueles dias ia de Gênesis até Isaías. Mas até Deuteronômio, todo menino de 12 anos deveria sabê-lo de cor. E ele então chegava, recitava o Pentateuco. E assim ele era batizado, ele recebia o nome de Bar Mitzvah, filho do mandamento. E como filho do mandamento, ele então dava início a uma parte da fase adulta de sua vida, quando ele era introduzido no trabalho, quando ele tinha que trabalhar, construir a sua casa, e em seguida, encontrar uma esposa e se casar. Quando Jesus fala para os discípulos: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ele estava falando para um grupo de pessoas simples, de pessoas que provavelmente conheciam a letra, mas que não tinham experiências profundas com o Espírito por trás das letras, que conheciam de cor todos os textos do Antigo Testamento, muitos deles provavelmente conheciam, mas ele não conhecia o Espírito que estava por trás de tudo aquilo. E no reino de Deus, o segredo não é você decorar a Bíblia, o segredo não é você decorar as leis, os dogmas, os mandamentos. O segredo do reino de Deus é quando os mistérios escondidos por trás de cada palavra dessa se descortinam diante dos seus olhos. Quando a Bíblia deixa de ser um livro para alimento intelectual, quando a Bíblia deixa de ser um livro de informação intelectual e passa a ser espírito e vida, e passa a ser algo carregado de espírito. É quando você lê a Bíblia e ela começa a alterar a sua conduta, ela começa a transformar a sua história, ela começa a produzir transformação. Então você está entendendo os mistérios do reino de Deus. Existem muitos mistérios que poderíamos abordar aqui a respeito do reino de Deus. E quando Jesus fala do reino, ele não se refere a um local geograficamente definido. Ele não se refere a um reino geográfico. O reino de Deus não é geográfico, como os reinos do mundo são geográficos. Você sabe onde é o reino da Índia, onde é o reino da América do Sul, da América do Norte. Mas você, quando quer saber onde é o reino de Deus, você tem que entender que ele não é um reino geográfico, mas é um reino governamental. Ele se instala, se estabelece nos corações das pessoas. E de todos os mistérios que a gente pode aprender do reino de Deus, eu quero falar de dois apenas hoje. O primeiro deles ele se estabelece como um princípio. Quando você anda com uma pessoa de fé, você se torna como ela. Esse é o primeiro mistério do reino de Deus que eu quero passar para você. Diga comigo: quando eu ando com uma pessoa de fé, eu me torno como ela. Quem crê nisso? Vocês estão me entendendo bem aí atrás? Amém. Vou falar devagar para não embolar. A Bíblia fala de algumas pessoas na Bíblia que se aliaram a outras e se tornaram como elas. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 20. Nós vamos ler dois textos hoje apenas. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 4 e versículo 8. Eu disse 2 Crônicas, mas é 1 Crônicas capítulo 20. Aleluia, Jesus, santo é teu nome.
Santo, santo é teu nome, Jesus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, queridos. Deus está nesse lugar de uma maneira especial. Sabemos que Ele está presente quando o seu nome é adorado, mas sentimos que a presença de Deus hoje, ela pode produzir algo muito maior do que você tem experimentado. Há um fluir de Deus nesse lugar. A Bíblia fala em 1 Crônicas capítulo 20, versículo 4 assim: depois disso houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibecai, o Zita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, também este da descendência dos gigantes. Quando eles injuriavam Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Quando você anda com uma pessoa de fé, esse é o primeiro princípio do reino de Deus. Você se torna como ela. Eu quero dizer nessa manhã que a palavra que eu estou ministrando aqui, nesse primeiro ponto, não é minha. Deus tem dado essa revelação a homens de Deus aí pelo mundo afora. Algo que eu tenho aprendido com o povo de Deus, com o corpo de Cristo. E esse conceito é tão poderoso que eu falei no meu coração: eu não posso deixar de ensiná-lo para a igreja. É interessante, queridos, que os gigantes, eles não acabaram na era pós-diluviana. A Bíblia fala que antes do dilúvio haviam grandes gigantes, Enaquins, os filhos de, eles eram chamados de Enaquins, ou como alguém disse, Nefilim, que foi um livro que Caio Fábio escreveu, que é uma das variações hebraicas desse nome. Mas eles não acabaram. A Bíblia fala que Moisés venceu alguns gigantes, reis gigantes. À medida que eles foram avançando, eles foram derrubando gigantes e foram estabelecendo a vontade de Deus por onde eles passavam. Mas com o passar dos anos, a Bíblia diz que nos dias do rei Saul, Golias humilhava a Israel. E essa é uma das funções dos gigantes: humilhar o povo de Deus. Os gigantes se levantam para humilhar o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Deus. Eles se levantam para abater a fé, para desanimá-los, para feri-los na alma, de maneira que a igreja não possa avançar, de maneira que a sua vida espiritual não possa avançar. Os problemas se levantam diante de você como verdadeiros gigantes e você não consegue avançar, não consegue prosseguir e se sente abatido, humilhado, como sentiram aqueles israelitas, o povo de Israel, o exército do Deus vivo, diante daquele gigante chamado Golias. A Bíblia diz que quando Davi viu Golias sendo um instrumento de Satanás para afrontar Israel, Golias o matou. E a Bíblia diz que Davi não o matou pela sua espada, ele não o matou pela força do seu braço, mas ele disse: olha, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Então ele venceu o gigante no nome do Senhor. Ele não venceu na espada, ele venceu no nome do Senhor. E aí, a Bíblia diz que a vitória que Davi empreendeu sobre Golias trouxe ciúme a Saul, porque as mulheres diziam: Davi matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. As mulheres começaram a celebrar a vitória que Davi teve sobre Golias. E então Saul ficou furioso e começou a perseguir a Davi por todos os lugares. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 22, que quando
Davi fugia, ele se abrigou numa caverna chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna de Adulão se abrigaram juntamente com Davi homens do perfil mais absurdo que se possa imaginar. Homens endividados, homens deprimidos, homens com o espírito perturbado, abatido. Eles entraram para a caverna junto com Davi, e a Bíblia diz que aquela caverna de Adulão se transformou na escola do Espírito. Sabe, queridos, às vezes você entra para uma caverna, você acha que ali é o lugar onde você vai morrer, você acha que aquele local você entrou, onde o seu casamento vai acabar, onde tudo vai se desfazer na sua vida, e aquele local se transforma num lugar onde Deus vai treinar você, onde Deus vai preparar você para vencer os gigantes, para destruir as fortalezas. Foi ali na caverna de Adulão, queridos, onde esses homens fracassados, desesperados, se ajuntaram a Davi. E na caverna de Adulão, na escola do Espírito, eles puderam aprender com Davi. E eles podem aprender com homens de Deus como Davi, como esses homens andam. É lá na escola do Espírito, na caverna de Adulão, que você vai aprender como os homens de Deus, como os homens de fé oram, como esses homens creem, como eles sonham, como eles vivem a realidade do sobrenatural em suas vidas. Você vai aprender como eles vencem os gigantes. É lá na caverna de Adulão. Dificilmente você aprenderá isso sozinho. E esses homens se ajuntaram. Eles se ajuntaram com Davi e ficaram ali. Foi nesse texto que nós lemos que a Bíblia diz que os gigantes que haviam nos dias de Davi, eles caíram pela mão de Davi e pelas mãos dos seus homens. Na escola do Espírito, você vai aprender com os homens da fé como vencer gigantes, como derrubar os gigantes que se levantam contra você. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus caminharam com ele durante aqueles 3 anos e meio. Quando Pedro estava negando Jesus diante da criada da casa de Caifás, a Bíblia diz que Pedro dizia: mas eu não conheço Jesus, eu não sei quem ele é. E a criada dizia assim: olha, não há como negar, você fala como ele, a sua linguagem te condena. Quando você anda com um homem da fé, com pessoas que têm a mesma fé, uma fé que ultrapassa o natural, você começa a falar como ele, você começa a crer como ele. De repente você encontra pessoas falando assim: eu estava lá na minha casa orando, lendo a Bíblia, o Espírito do Senhor falou comigo. De onde saiu isso, queridos? Você vai ver que essa pessoa começou a andar com Jesus. Ela não é diferente de você andar com um pastor ungido, é diferente de você andar com um líder de louvor ungido, é diferente de você andar com um missionário ungido. Quando alguém começa a andar com Jesus, acontece com ele como aconteceu com Pedro. A linguagem do Jonatas já está condenando o Jonatas. Cadê ele? Johnny, cadê o Johnny? Está lá atrás. Sua linguagem te condena. Você está andando com o homem da cruz. A linguagem da pessoa vai dizendo quem ela é. Você anda com alguém da fé, querido. Você anda com o Senhor Jesus. Você entra nessa escola do Espírito. Você muda. Você muda. Não tem como não mudar. Foi o que aconteceu com Pedro. Mais tarde prenderam Pedro. E as autoridades disseram: olha, você está proibido de falar. E ele continuava falando. E aí a Bíblia diz que as autoridades diziam: verdadeiramente esse homem esteve com Jesus. Ele fala como Jesus. Ele prega como Jesus. O coração das pessoas ardiam quando ele ministrava, porque ele andou com Jesus. Quando você anda com homens de fé, quando você anda com pessoas de fé, você se parece com ele. A Bíblia diz, queridos, que mais tarde o Evangelho se espalhou por toda a terra. E os discípulos, por onde iam, eram conhecidos como cristãos. Cristãos.
que significa pequenos cristos. As pessoas que vão andando com Cristo começam a se parecer tanto com Ele, que Paulo e Barnabé, numa certa cidade, se não me engano em Listra, foram chamados de deuses. E ele teve que travar uma guerra com aquele povo, para dizer, olha, nós não somos deuses. Nós não somos deuses. Nós estamos aqui para anunciar Jesus. Mas eles estavam tão parecidos com Deus, que o povo queria adorá-los. Quando você anda com pessoas de fé, é isso que acontece com você. Quantos creem nisso, queridos? A unção é transferível. Deus vai bombardear seu coração. Inevitavelmente, você está marcado pela unção de Deus, porque você rompeu vínculos no mundo, está andando com pessoas de fé. A sua vida, sem dúvida alguma, vai passar por uma grande mudança. A Bíblia diz que Eliseu andou com Elias. Eliseu era um homem que trabalhava a terra, ele era um homem comum, mas ele começou a andar com Elias. E teve um tempo, queridos, que Deus ia tomar Elias, lá no capítulo 2 de 2 Reis, Deus ia tomar Elias para si, e ele falou assim, fique aqui, porque Deus me enviou a Gilgal. E ele disse, tão certo como vive o Senhor, e como vive a minha alma, não te deixarei. E foram juntos para Gilgal. Quando chegou lá, a Bíblia diz que Elias disse para Eliseu, fique aqui, porque Deus me enviou a Jericó. E ele disse, tão certo como vive o Senhor e como vive a minha alma, não te deixarei. E foram juntos para Jericó. Depois ele disse, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E ele disse, tão certo como vive o Senhor e como vive a minha alma, não te deixarei. E foram juntos a Betel. A disposição de Eliseu de não largar Elias, a disposição de Eliseu de se colar ao homem da fé. E onde ele vai junto. Ele está orando, eu estou orando junto. Ele está jejuando, eu também estou no propósito com ele. Ele está estudando a palavra, eu também estou estudando. Ele está bebendo do Espírito Santo, eu também estou bebendo. Ele está crendo a respeito de algo, eu também estou crendo com ele. Porque nós somos um só. À medida que ele foi andando com Elias, o Espírito de Elias foi entrando em Eliseu. A Bíblia diz, e quando Elias foi tomado ao céu, a Bíblia diz que Eliseu pegou a capa de Elias, jogou sobre o Jordão se abriu e todos começaram a dizer, sobre Eliseu está o espírito de Elias. A unção de Deus é transferível. A Bíblia diz que Elias realizou 7 milagres, mas Eliseu andou com Elias e realizou 14 milagres. Quantos vão andar cheios do Espírito desse jeito? Diga amém nessa manhã. Deus quer te encher da unção de Deus, queridos. Deus quer te inundar da presença dEle. A Bíblia diz que Josué também caminhou com Moisés. Josué caminhou com Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus. A Bíblia diz que não houve líder como Moisés. Um líder impressionante que dirigiu uma nação de 3 milhões de pessoas no deserto, no meio do nada, com todas as dificuldades, mas sinais e maravilhas se manifestavam através da vida deles. E aí, a Bíblia diz que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Moisés levou o povo até a fronteira da terra prometida, mas aí Deus o tomou, Deus o levou. E aí Josué se levanta. Josué andava com Moisés. Quando o povo se corrompeu lá no deserto, levantando um bezerro de ouro, naquele dia, Josué estava junto com Moisés, atrás de uma pedra, vendo Deus falar com Moisés. Quando o arraial todo se alvoroçava para se desviar da direção de Deus, Josué estava à porta da tenda onde Moisés dormia. A nuvem da glória de Deus estava ali, e Josué estava do lado. Josué estava bebendo da mesma unção, da mesma visão. Ele estava recebendo o mesmo que Moisés estava recebendo. Ele estava ali bebendo da mesma maneira. A unção estava sobre ele. E a Bíblia diz que quando Moisés morreu e Josué se levantou como líder daquela nação, o povo se reuniu e falou o seguinte para ele: olha só, tudo o que você disser nós faremos, o que você mandar nós obedeceremos, tão somente seja o Senhor
com você, como foi com Moisés. E quando Josué saiu para pelejar, a Bíblia diz que no final da tarde, ele encontra um anjo, que na verdade parecia mais um soldado imenso, com uma espada desnuda na mão. E Josué se dirige a ele e diz: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar para te ajudar nessa peleja. O mesmo Deus de Moisés estava com Josué, porque ele andou com os homens da fé, ele andou com Moisés. Sabe de uma coisa, queridos? Moisés não pôde possuir a terra prometida, mas Josué, com o Espírito de Deus sobre a sua vida, entrou, destronou aqueles gigantes, aqueles príncipes, e possuiu a terra, e entregou a terra nas mãos do povo de Deus, porque Jesus disse: farão as obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para o meu Pai. Quantos creem que a unção de Deus nessa manhã virá sobre você? Talvez você deixou o jogo de futebol para estar aqui hoje. Talvez você deixou de assistir um programa qualquer na televisão. Talvez você deixou de fazer algo errado, rompeu com a namorada, rompeu com o namorado que não queria saber de Deus, rompeu com alguns conceitos errados que estavam querendo te manter no pecado, que estavam querendo te prender na carne, ou talvez dentro da sua casa, sem que você pudesse crescer na fé. Você rompeu com tudo isso. O Espírito Santo vai te recompensar com uma unção sobrenatural. Quando você anda com uma pessoa de fé, você se torna como ela, você se torna semelhante a ela, porque a unção é transferível. Eu aprendo, queridos, um segundo segredo para a gente finalizar. O segundo segredo do reino de Deus, que chama muito a minha atenção, que me conquistou, que tem mudado a minha história, é o segredo da semeadura. Eu aprendo como segredo do reino de Deus, que a semeadura profetiza no mundo espiritual a meu respeito. A semeadura profetiza no mundo espiritual a seu respeito, a nosso respeito. Toda semeadura que você faz profetiza algo a seu respeito. Quando eu falo de semeadura, muita gente pensa assim: o pastor já vai pedir dinheiro. Isso é o de menos. Isso é o de menos. O dinheiro é a parte mais barata da sua entrega no altar do Senhor. Difícil mesmo é entregar o orgulho. Difícil mesmo é entregar os conceitos errados. Difícil mesmo é romper com a carne. Às vezes, se pagar, entre aspas, se pagar o dízimo ou a oferta, resolver o seu problema, você puder continuar tomando sua cervejinha, adulterando, mentindo, vivendo uma vida errada, seria a parte mais barata da fé, sim ou não? Não é verdade? A semeadura, queridos, é algo muito mais profundo. Deus te ensina a dar o dinheiro para que o seu coração se liberte, para que a sua vida se entregue completamente no altar, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando você não tem coragem de dar o dinheiro, você também não tem coragem de dar a sua vida. Eu já vi tanta gente hipocritamente falando: Senhor, eu não tenho nada para te dar, mas eu te dou o meu coração. É mentira. É ou não é? É mentira. Quando você não dá nada, você não dá o coração, queridos. Não dá o coração. Mas antes da gente falar disso, a sua semeadura profetiza no mundo espiritual a seu respeito. A Bíblia fala no início do livro de 1 Reis, que Salomão recebeu de Deus a incumbência de ser rei de Israel. Quando eu estava aqui sentado, eu até abri a Bíblia para conferir os textos, porque Deus falou ao meu coração: fale isso. Eu falei: Senhor, mas eu já preguei isso aqui na igreja. Deus falou: fale de novo, porque a palavra não é sua, e ela também não perde a validade. Fale de novo. E eu falei: se é assim, Senhor, então eu falo de novo. Mas quando Salomão estava começando o reino dele,
o reinado dele. Ele era novo, ele era filho de rei, ele estava herdando o trono, mas ele não tinha experiência suficiente para governar uma nação. E a Bíblia diz que Salomão, sem saber o que fazer, porque Salomão não era rei ainda, mas ele era crente, ele conhecia Deus. Talvez você não é o que você quer ser ainda, mas se você conhece Deus, você já tem o pré-requisito para chegar onde Deus quer que você chegue. E esse homem então subiu para o monte Gibeão. E em Gibeão a Bíblia diz que ele subiu com os seus sacerdotes, subiu com os seus homens, e ali ele ofereceu 1000 holocaustos diante do Senhor. Ele passou um dia inteiro sacrificando, um dia inteiro, adorando, sacrificando, exaltando o Senhor, declarando para Deus a sua dependência, a sua entrega, dizendo para Deus: olha Deus, eu passo a minha vida inteira na tua presença, mas eu não posso perdê-la. Então ele estava lá na presença de Deus o dia inteiro, o dia inteiro. Quando você encontra uma pessoa que cancela os compromissos e fala: eu vou precisar de passar um tempo na presença de Deus. Quando você encontra alguém que diz: olha, essa noite eu preciso ficar sozinho com Deus. Quando você encontra alguém dizendo: eu estou levantando para buscar a Deus, você pode ter certeza, essa semeadura está falando algo a respeito dele no mundo espiritual, e nós vamos ter notícia em breve. A Bíblia diz que Salomão terminou o dia cansado, deitou na sua cama e foi dormir. A Bíblia diz que lá no meio da madrugada o Senhor aparece a ele. O próprio Deus aparece a Salomão e fala: Salomão, eu vi a tua oferta, pede-me o que queres que eu te faça. A voz de Deus chegou para Salomão, queridos, porque tinha semeadura no altar, porque tinha entrega total no altar. Quem oferece 1000 holocaustos não é alguém que está querendo brincar de ser crente, não é alguém que está falando assim: eu vou lá cumprir minha obrigação. Ninguém cumpre a obrigação tão intensamente desse jeito. Ele realmente se derramou no altar, e Deus falou: pede-me o que queres. Sabe o que acontece? Quando você lê o capítulo 8, o capítulo 9, mais para frente, no livro de 1 Reis, você vai ver que Salomão aprendeu a atrair a presença de Deus, ele aprendeu a chamar a presença de Deus. E quando ele estava edificando o templo do Senhor, a Bíblia diz que ele juntou os sacerdotes na casa do Senhor e começaram a sacrificar, e começaram a se derramar diante do Senhor. E a Bíblia fala que eles ofereceram cerca de 22.000 bois, mais de 1000 holocaustos, 22 vezes mais, e não sei quantos 1000 holocaustos. A Bíblia diz, eu acho que foi, eu preciso abrir esse texto, eu não posso falar sem ter a informação precisa. Olha só. Te adoro, Senhor, nessa manhã. Santo é teu nome, Jesus. Te exalto, Senhor. Abra comigo aí em 1 Reis. O da sabedoria é o capítulo 3. A Bíblia fala no capítulo 8. Versículos de número 5, que diz assim: o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca,
sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se puderam contar. Mais à frente no versículo 10, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória enchera a casa do Senhor. O que trouxe a presença de Deus? O que trouxe a glória de Deus? Foi a disposição de sacrificar holocaustos inumeráveis em sua presença. E lá no capítulo 8 ainda, no finalzinho, no versículo 62, diz assim: e o rei e todo Israel que com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Sabe, queridos, quando Deus encontra alguém que acha o altar pequeno demais, que acha 24 horas pouco tempo demais, que acha 15 minutos pouco tempo demais para estar na presença dele, Deus vem sem medidas sobre essa pessoa. A última coisa que eu quero falar nessa manhã sobre semeadura é que aquele exemplo de Paulo me chama a atenção. Depois que Paulo apanhou, Paulo e Silas estavam feridos, estavam machucados, estavam famintos, com frio, no cárcere interior, depois de apanhar tanto, preso aos troncos, talvez um local úmido, cheio de ratos e baratas, de insetos, quem sabe. Ele estava ali no escuro e com todos os motivos para fazer aquela oração do crente mais fervoroso de hoje, dizendo: Senhor, eu não aceito esse mal, eu determino que o Senhor faça alguma coisa por mim. O Senhor deve ter errado de endereço, tinha que mandar essa prova para o irmão fulano de tal, mas para mim não, porque eu estou aqui pregando a palavra. O Senhor está com algum problema aí no céu, porque eu ordeno que o Senhor venha cá mudar a minha situação. Talvez muitos crentes de hoje fizessem essa oração, mas Paulo e Silas, sozinhos no escuro, eles começaram a cantar uma música, Lá maior para nós. Talvez a música tenha sido aquela: atrai o meu coração, ré, vai para ré, atrai o meu si menor, posso te tocar, Lá maior, só isso, aprendeu? Atrai o meu coração, atrai o meu coração, si menor, tira a inspiração, posso te tocar, sei que posso te tocar, atrai o meu coração, cante, atrai o meu coração, és tudo que eu quero, que eu preciso. E aí vai. E eles começaram a cantar alguma canção, qualquer que seja a canção,
A Bíblia diz que ela chegou no céu. Era uma oferta. Era uma oferta. Era uma semeadura. E eu tenho uma imagem que eu faço desse texto, que é o seguinte: eu imagino que no silêncio da noite, quando todos os crentes, a maioria deles estão dormindo, a não ser esses doidos assim, aí de repente começa a subir uma adoração. A adoração vai subindo. Aí Deus está lá do céu, contemplando a formosura de tudo que Ele tem feito. E Ele fala: que som é esse que está subindo? Que som bonito é esse? Aí Deus então começa a receber aquela adoração. E Deus, que conhece todas as coisas, dá uma mapeada na história e fala assim: peraí, eles saíram para pregar, eles pregaram, expulsaram o demônio, fizeram a minha obra, foram injustiçados, apanharam, foram presos, foram lançados nesse lugar horrível, e mesmo assim eles me adoram, e mesmo assim eles têm algo para me oferecer, enquanto muita gente está dizendo: eu não tenho nada para te dar, Senhor, eu não posso te dar nada, eu te dou meu coração, e mesmo assim agora eu vou te dar uma soneca. Aí Deus fala assim: olha, eu gostei dessa canção, eu gostei dessa adoração, e eu imagino Deus falando assim: eu quero que vocês tragam para mim aqui um anjo bem doido, um anjo bem exagerado, bem pentecostalzão, aqueles que gostam de chegar fazendo barulho, porque no dia que prenderam Pedro lá em Jerusalém, e trataram Pedro com respeito, eu mandei um anjo equilibrado, um anjo polidíssimo, e ele chegou com cuidado, abriu a porta, tirou Pedro, não acordou nem os soldados, e eles saíram quietinho. Quando os soldados acordaram no outro dia, eles perceberam que Pedro não estava lá mais, Pedro e João. Mas falou: agora não, agora eu vou atrapalhar o sono da cidade inteira. Eu quero um anjo que quebre tudo. E o anjo desceu: é para já, Senhor, pode mandar, Senhor, que eu estou indo. E aí o anjo desceu. A Bíblia fala: Deus falou: vai. E ele desceu, e ele chegou chutando tudo. Chegou chutando e quebrando tudo e sacudindo tudo. A Bíblia diz que o carcereiro acordou, que os presos acordaram, que todos acordaram, porque aquele louvor falou a respeito de Paulo e Silas. Aquela semeadura profetizou no mundo espiritual a respeito deles. Você pensa que o que você está fazendo tem pouco valor? Você pensa que a sua santidade tem pouco valor? Que a leitura semanal que você faz da Bíblia tem pouco valor? Que dizer não para o pecado para você tem pouco valor? Que trazer a sua oferta e o seu dízimo na casa de Deus tem pouco valor? Você pensa que estar na presença de Deus ouvindo uma palavra de manhã, outra de noite, uma na quinta, uma na célula, outra no Tadel, tem pouco valor? Mas a palavra diz, no Salmo 126, versículos 5 e 6, o que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Porque todo aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida com alegria, com júbilo, trazendo consigo a recompensa. Entenda uma coisa: quem semeia com lágrimas, ceifará com júbilo. Pode aplaudir o Senhor nessa manhã, porque se você está semeando com lágrimas, você vai ceifar com júbilo, no nome de Jesus. 2 mistérios que o Senhor quer nos dar a conhecer nessa manhã. Fique de pé, por favor. E calabaxeira e cantaramanai. Te adoro, Senhor. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Você é um privilegiado, querido. Você é um privilegiado, porque Deus resolveu te dar a conhecer os mistérios do reino de Deus. Quando você anda com alguém da fé, que tem fé, que é cheio de fé, você se torna como ele. Quando você semeia com lágrimas, você ceifa com júbilo. Nós vamos orar nessa manhã. São 2 coisas que eu desafio você nessa manhã. A primeira delas
é que a partir dessa manhã, você decida a se unir a pessoas de fé. Não ande com pessoas derrotadas, a não ser que você tenha muita fé para levantá-las. Se você se unir a uma pessoa que critica tudo, você vai se tornar tão crítico quanto ela. A Bíblia fala lá naquela caminhada de Israel, nas vésperas de possuir a terra prometida, que Moisés mandou 12 espias, e os 10 que voltaram, 2 voltaram com fé, mas os 10 voltaram desanimados, dizendo: aquela terra é terra de gigantes, é terra dos Enaquins, aquela terra é terra que devora os seus inimigos, diante deles nós somos como gafanhotos, e nós aos olhos deles também somos como gafanhotos. Nós nos sentimos assim, e eles semearam derrota na vida daquele povo. Talvez você está seguindo esses 10 espias, que estão dizendo para você que não vai acontecer, que a promessa de Deus não vai se cumprir, dizendo para você que não vale a pena ser fiel, buscar a Deus, romper com o pecado, que não dá para ser crente como o pastor está querendo que você seja, que não dá para ser fiel como Deus está pedindo que você seja. Talvez os seus pensamentos sejam esses espias que estão minando a sua convicção, que estão colocando dúvida, mágoa, feridas no seu coração, e você decidiu andar derrotado, você decidiu andar infeliz, você decidiu andar como alguém que está sendo humilhado pelos gigantes. Mas nessa manhã Deus te convida a entrar na caverna de Adulão. Nessa manhã Deus te convida a entrar na escola do Espírito, porque aqui você vai aprender a derrotar os gigantes, como Davi derrotou os gigantes. Aqui você vai aprender com os homens da fé, com as mulheres da fé, com o seu líder, com o seu discipulador. Você vai aprender a ser fiel a Deus, você vai aprender a derrubar gigantes, você vai aprender a conquistar os sonhos de Deus para você. Você vai entender, queridos, o que eu tenho dito aqui, nesses anos todos que eu estou em Viçosa, que já está começando a acontecer. Em 10 anos, nós vamos estar em 27 capitais desse país, e muitos que hoje estão na caverna de Adulão serão pastores nas capitais desse Brasil. Muitos que hoje estão na caverna de Adulão, talvez endividados, talvez angustiados de espírito, talvez derrotados, se levantarão como profetas dessa nação. Deus vai levantar você para ser um adorador, para ser um profeta, para ser um conquistador de almas, ou quem sabe, para ser um dos milionários que Deus vai levantar nesse lugar, para investir no reino dele, na obra dele, porque você está andando com homens de fé, para que você derrotem os gigantes, assim como nós os temos derrotado nesses últimos tempos. Espírito Santo de Deus, Santo, 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 Santo é o Senhor. Te exalto, Senhor, nessa manhã. Se Deus falou com você nessa manhã, Deus vai tocar você. Quando eu estava preparando essa palavra, eu estava pensando, a nossa vida tem sido uma vida de semeadura. Quando eu saí da casa do meu pai para ser pastor, para ir para o seminário, eu era um dos que ajudava meu pai no sustento da casa. E eu pensava, se eu sair de casa, eles vão passar fome. E até que Deus falou comigo, pode ir que eu vou cuidar dos seus pais. E eu larguei tudo e vim. No seminário, passar fome, passar aperto, medo e tudo isso, eu passei. Casei com a Luciene. A Luciene era de uma família rica lá em Patinga. E eu pensei, agora estou aposentado. Mas eu descobri que a família dela também já tinha perdido boa parte do que tinha. E aí a Luciene era muito esforçada, trabalhadora. Ela estudava na universidade, fazia psicologia, depois mudou para uma outra universidade. Trabalhava o dia inteiro, a semana toda. Eu estudava à noite, trabalhava de dia. Era aquela correria. Ela ganhava 2 ou 3 vezes mais do que eu. E aí Deus nos chamou para Viçosa, depois de
2 anos de casado. A Luciane largou um salário de R$1.000 e poucos na época, há 12 anos, 13 anos atrás quase. 1.100 e poucos reais. Eu larguei os meus 2 salários. Viemos para cá para ganhar 500 e poucos reais na época. Luciane largou a faculdade dela, largou os salários dela, largou a família dela. No dia que nós chegamos aqui a primeira vez, um tio da Luciane morreu. Quando nós mudamos para cá, uma prima dela, pequenininha de 5 anos, morreu. Largamos a família, larguei meus amigos, meus parentes e viemos para cá semear nossa vida nesse lugar. Você está andando com pessoas, queridos, que têm semeado. Quando eu olho para as coisas que Deus tem me dado, para os lugares que Deus tem me levado, para aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu só posso entender que Ele fez isso, porque Ele sabe que as sementes profetizam a nosso respeito. Ele está apenas cumprindo a palavra dEle. Enquanto você fica retendo, enquanto talvez você fica segurando aquilo que Deus está mandando você soltar, você está impedindo de ver algo mudar na sua vida. Mas nessa manhã o Senhor te confronta a se unir a pessoas que têm fé. E Deus te confronta a semear todo o seu ser no altar dEle, para que Ele possa te usar poderosamente.